Salve, salve, rapaziada, aqui do canal do Felipe Oliveira. Chegando para mais um vídeo, hein? Tô bem feliz, rapaziada. Confesso para vocês que a repercussão no canal foi bem legal. Muitos comentários bacanas. Li todos ontem à noite, que foi a hora que eu consegui parar. Tive um dia bem corrido. E tô muito feliz, empolgado. Vambora. Hoje, 5 de junho, né, de 2025, dia que o Palmeiras se reapresenta para iniciar definitivamente a sua preparação para o Super Mundial da FIFA, que tem a sua estreia no dia 15. O Palmeiras estreia no dia 15 contra o Porto, às 7 da noite. E já tá batendo aquela expectativa, rapaziada. Confesso para vocês, tá batendo aquela expectativa, aquela ansiedade boa, porque, confesso para vocês, eu não tava com grande expectativa para esse torneio. Inclusive, li hoje uma notícia dizendo que a baixa procura dos ingressos tem preocupado a FIFA, etc. A repercussão na Europa tem sido bem tímida dos jornais, dos principais veículos. Dane-se, o importante é o Palmeiras ir lá e representar esse símbolo aqui, ó. Os jogadores que entrarem em campo vestindo esse manto sagrado, representarem bem a nossa torcida. Os palmeirenses que vão para lá também, representar quem ficar aqui. Vamos todos nesse pensamento positivo tentar desempenhar um bom papel. Sabemos que é muito difícil vencer, temos que ser realistas sim, mas o Palmeiras se preparou, o Palmeiras investiu, e a gente vai analisar hoje aqui nesse vídeo como chega o Palmeiras para esse Super Mundial. Como está a sua expectativa? Você está ansioso positivamente, negativamente? Está preocupado com esse recorte final do Palmeiras aí? Com as duas derrotas, né, para Flamengo e para Cruzeiro. Você está esperançoso? Acha que pode acontecer um milagre? Os europeus chegando cansados no fim de temporadas deles. Como que você analisa esse cenário todo para o Palmeiras nesse Super Mundial? Que a gente vai discutir e, sobretudo, analisar o nosso elenco. A gente precisa de reforços para esse Super Mundial? A janela abriu aí no dia 1º, vai até o dia 10. Pelas movimentações, pelas informações, conversei com algumas pessoas, a tendência é a gente embarcar para os Estados Unidos com esse elenco aí. A visão da Leila, inclusive, uma fala dela, a gente vai repercutir aqui, disse que o Abel, enfim, não indicou nenhum nome, não quer nenhum nome. Tinha o papo do Sousa, né, do Nottingham Forest, que ele mesmo desmentiu, ele mesmo disse que não vem, que prefere ficar lá na Inglaterra. Então vamos seguir com o que temos. E o que temos é um elenco bom. É um elenco bom, talvez o melhor da era Abel Ferreira. Com muitas peças novas, que eu sempre venho dizendo, em programas que eu participo, nas lives do Futeboteco, enfim, fui lá no Pó de Porco e falei também isso. Acho que é um elenco que a gente precisa dar tempo para o Abel adaptar esses jogadores, entender as características deles e saber potencializá-las. Eu acho que esse é o grande trabalho de treinador. Essa é a grande obrigação de um técnico, na minha visão. Potencializar as características dos jogadores. Identificar onde eles se encaixam, que peças se encaixam com as outras. Eu acho que esse é o trabalho do Abel. Ele pode estar tendo alguma certa dificuldade com uma, com outra, mas o Palmeiras conseguiu atingir um nível de competitividade aqui em solo sul-americano. Na Libertadores fez a melhor campanha, de novo, e no Brasileirão liderou por um período importante ali, perdeu a liderança agora para um grande time que também investiu tanto quanto o Palmeiras, tem sido o grande rival dele nos últimos 10 anos aí no futebol brasileiro. Enfim, faz parte do pacote, mas eu confesso que isso deu uma derrubada na torcida, assim, pelo que eu tenho sentido. Conversando com amigos pela rede social. Ontem, aqui no condomínio, tava no elevador com um lixo na mão, assim. E aí entrou um vizinho aqui do corredor, falou: pô, você é palmeirense, não é? Já te vi e tal. Pô, passou aqui com a camisa várias vezes. Eu falei: pô, sou palmeirense pra caralho. Aí ele até comentou: pô, aí já desceu naquela resenha, né? Pô, caramba, tava esperançoso, a liderança na mão. A gente podia ir pro Mundial com 7 pontos na frente do Flamengo, e agora a gente vai 2 atrás, perdemos em casa daquele jeito, não sabe bater pênalti esse time. Eu falei: cara, esse é um grande problema desse elenco do Palmeiras e me preocupa também pro Mundial isso daí, porque é um jogo difícil, pode ir pra marca da cal, e aí? E os caras
tremem para bater pênalti aqui em solo sul-americano, imagina contra um grande europeu, etc. Enfim, é um problema que essa comissão técnica do Abel, inclusive, tinha que explicar. Os caras treinam, o que acontece? O time do mental forte, elogiado por todos como um time forte psicologicamente, e de fato é. O Palmeiras tem essa mentalidade vencedora, um time frio, que toma um gol e não se entrega, que luta até o final pelo resultado para conseguir. E na marca do pênalti os caras simplesmente tremem, pipocam, batem fofo. Os últimos 4 pênaltis que o Palmeiras errou, todos foram no mesmo canto. E todos de canhotos, jogadores canhotos. Piquerez, Estevão e Rafael Veiga, enfim. É um problema. Conversando com o vizinho aqui, a gente chegou a essa conclusão, e acho que o palmeirense também tem essa preocupação. E aí, enfim, esse recorte final da temporada até a gente embarcar para os Estados Unidos preocupa, né? Preocupa. E aí, nesse vídeo hoje aqui, vou propor o debate para vocês, para a gente analisar os principais pontos fortes desse elenco, quem tá bem, quem tá mal, quem decepcionou. Enfim, pra gente ir também curando um pouco essa ansiedade, né? Vamos aqui no site do Palmeiras pra gente ir nome por nome, rapaziada. Um vídeo mais longo, mas eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vamos analisar aí os principais jogadores, né? Vamos passar pelo nosso elenco e entender se a gente tem de fato um elenco muito bom pra chegar no Mundial e representar bem a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá. Aqui, já abrindo o vídeo, a gente já dá de cara com ele, né? O paredão, o Everton. Pra mim, um dos melhores, top 3 melhores jogadores da temporada até aqui do Palmeiras. Salvou a gente em diversos jogos, pegou um pênalti no final numa virada importantíssima contra o Fortaleza. Aliás, muita gente aí batendo pra caramba. Eu apanhei muito no tal do X do Twitter no domingo, porque saí em defesa do Abel Ferreira no quesito dessa questão de não ganhar jogos grandes, né? Pô, Palmeiras, gente, a gente tem memória curta, né? É o mal dessa era. Informação rápida, todo dia coisa nova, enfim. Cara, a gente ganhou do Fortaleza lá, ganhou do Inter, ganhamos do São Paulo, ganhamos do Corinthians. Olha essa sequência, pô. Os jogos muito difíceis. Ganhamos do Bragantino. Pô, mas esse jogo contra o Fortaleza não perdia lá não sei quanto tempo. Fomos jogar com o Inter antes do Fortaleza. Pô, não perdia tanto. O Everton pegou uma bola no final contra o Inter, um chute do Valencia de cinema, assim. E contra o Fortaleza, o cara pega um pênalti no último minuto. Porra, é um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada, disparado. Para Mundial é importantíssimo ter um goleiro desse quilate, um goleiro seguro, um goleiro rápido, enfim, ídolo do Verdão. O Everton tem sempre o meu respeito e eu bato sempre nessa tecla e vou na contramão de quem fica com gracinha em rede social, de que o Everton é bracinho de jacaré, de que o Everton é isso, de que o Everton é aquilo. Uma mania boba de, sei lá, querer viralizar, querer engajar e falar sobre um cara desse, enfim, que teve as suas falhas, teve os seus gols questionáveis tomados, mas assim, no geral, no pacote completo, o Everton é um monstro, cara. Um monstro de goleiro na história do Palmeiras e sempre terá o meu respeito e a minha admiração enquanto estiver vestindo a camisa do Palmeiras e depois parar também, porque é um ídolo do Verdão, um dos jogadores mais vitoriosos com a nossa camisa. Aqui vamos pra zaga, né? Gustavo Gomes precisa. Não é mais o Gomes de 18, não é mais o Gomes de 20, 21, mas não tem mais a mesma velocidade para aquelas perseguições curtas e tal. Mas nesse novo posicionamento que o Abel tem colocado ele, uma espécie de terceiro zagueiro, um zagueiro de sobra ali, tem jogado muita bola, sobretudo bola no alto, impulsão, força. O Gomes é um monstro de zagueiro, um monstro. Não é um Beckenbauer, um primor técnico, enfim, mas é um monstro de zagueiro, aspecto de liderança, de imposição, de respeito, enfim. É o nosso capitão, é o Gustavo Gomes, um monstro, ídolo também do Verdão. Esse não coloco como um dos melhores da temporada, mas tem jogado bem, tem evoluído muito bem nesse novo posicionamento que o Abel tem colocado ele. Aqui ao lado dele, Bruno Fux. Tem alguns torcedores que ainda têm certa desconfiança com o Fux, mas eu não sou um deles. Eu acho um ótimo zagueiro para nível nacional. Tem jogado muito bem nessa temporada. E até surpreendente, porque o recorte que a gente faz
quando ele é anunciado pelo Palmeiras, eu rapidamente fui falar com alguns amigos torcedores do Galo e todos, pô, o Fux é meio merdeiro. O Fux, ele engana bem. Cuidado, que não sei o quê. Pô, eu fiquei preocupado, assim. Cara, e por enquanto, no Palmeiras, ele tem surpreendido muito. Ele tem jogado... Ele mesmo disse que tá muito feliz, adaptado, que pretende ficar, que gostaria muito de ficar. Ele se adaptou muito bem no esquema do Abel, assim. Entrou, não comprometeu. Acho que o Palmeiras tem um sistema defensivo, nomes ali muito equivalentes, assim. Não tem nenhum que se sobressai muito sobre o outro, assim. Talvez o Gomes, pela história, pelo aspecto que eu falei, de liderança, de tempo de casa e tal, de títulos, de bagagem, possa ser esse nome. Mas os outros, a gente vai falar aqui também do Mikael. Cara, eu não tenho o que falar do Mikael. Muita gente eu vi atribuindo culpa ao Mikael pelo gol do Yuri Alberto na final do Paulista. Ali eu achei muito mais mérito do Yuri, de achar aquele chute, aquela tacada de sinuca no canto contrário do Everton, no contrapé. Muita gente, o Mikael marcou de longe. Cara, ali, enfim, ali eu achei muito mais falha do Richard Rios no início da jogada do que do próprio Mikael, que pra mim é um zagueiro sério, um zagueiro simples, que não brinca, que se precisar dar bico pra fora ele dá, se precisar chegar firme no atacante ele vai chegar. Tem uma perna canhota ali interessante pra saída de bola, acho alguns bons passes. Enfim, tanto que já chegou jogando, não sentiu o peso da camisa. Enfim, é um cara que parece ser de confiança do Abel. E assim, quando ele tá jogando, eu também fico tranquilo ali. E ao lado dele aqui, Murilão, né? Murilão, um monstro de zagueiro. Dispensa comentários as atuações dele com a camisa do Palmeiras, mas o que pesa e o que preocupa é o aspecto físico, né? 22 e 23 do Murilo, absurdos. Sobretudo 22. 23 também. E é um cara que pouca gente fala, mas é uma arma ofensiva interessantíssima. Talvez seja o nosso zagueiro com a melhor impulsão e com o melhor ataque à bola. Em escanteio, cara, o Murilo é uma arma que o Palmeiras tem que trabalhar muito, assim, mais até. Porque o Palmeiras deixou de fazer gols de escanteio como fazia há 2, 3 anos atrás. Isso é um fato. É um fato, a bola parada do Palmeiras não é tão eficiente quanto já foi. E isso por que acontece? O Castanheira não tá treinando? O Palmeiras fazia gol de escanteio, aqueles gols que destravam as partidas, que tá difícil, o jogo tá meio amarrado e tal, bolinha parada, Scarpa na bola, pô, era gol, velho. Certeza de pelo menos a bola ia levar um perigo. É um fato desse também? O Palmeiras não tem mais o Scarpa, não tem mais um exímio batedor de faltas, batedor de escanteio? Pode ser. O Veiga não é o Scarpa, o Estevão também não é o Scarpa. Inclusive, uma cornetada já aqui. O escanteio do Estevão não passa do primeiro pau, gente. Pô, tem que rever isso aí. Alguém tem que olhar lá no treino e falar, pô, quem que é o batedor de bola parada do Palmeiras? Não dá, cara. Não dá. Enfim, amo o Estevão, mas... Enfim, Murilão, monstro. Vamos aqui pros laterais. Giai. Pra mim, ao lado do Everton, destaque da temporada. Surpreendente o que esse rapaz tá jogando. Surpreendente. Raça, dedicação, seriedade, não desiste. Enfim, é um jogador, características que conquistam o torcedor. Você vê esse cara jogando, dá gosto, assim. Não é um primor técnico, enfim. É muito jovem ainda, tem 21 anos. Já desperta interesse de vários clubes da Europa, segundo as informações de bastidores. E o Abel conseguiu recuperar o cara. Ponto pro Abel nessa. Tem jogado ali uma espécie de zagueiro pela direita, jogado muito bem. Tenho gostado muito do Giai. Ao lado dele aqui o Naves, que assim, em termos de qualidade técnica de zagueiro, o Naves talvez seja, a menos que o Gomes, o melhor zagueiro do Palmeiras. Em termos de técnica, na minha opinião. Um zagueiro muito calmo, muito frio, alto, uma boa estatura, boa antecipação, boa saída de bola. Cara, não é à toa que o Botafogo queria o cara. Não é à toa que outros times também queriam. E o Palmeiras não vendeu. E me surpreende até, a gente não acompanha os treinos, né? Os jornalistas da grande mídia também não têm acesso ao treino. Me surpreende o Mikael e o Fux estarem à frente do Naves, porque todas as vezes que o Naves jogou muito, muito bem. Aqui descendo,
dois monstros, né? Marcos Rocha e Mike, dupla MM aí da lateral direita do Palmeiras. O Rocha, pra mim, é um dos maiores laterais da história do Palmeiras. Maiores, não melhores. Um dos maiores. Tanto que eu coloquei ele na minha seleção lá no Pó de Porco. Eu respeito muito esse cara, muito mesmo. Um cara sério, profissional, dedicado. Sofreu muito hate da torcida de rede social. Muita gente, enfim, os piores adjetivos pro cara. Eu confesso que já caí nesse turbilhão aí de ódio ao Marcos Rocha, de achar ele, não, ele sempre entrega, que não sei o que, a bola é sempre em cima dele, ele não dá pra jogar no Palmeiras, não dá mais pra vestir a nossa camisa, enfim. Revi essa opinião a partir de 23, 24 ali, pra mim, cara, sempre que entrou, representou, e respeito muito o Rocha. Não tem jogado muito nessa temporada, teve alguns problemas físicos, imagino que pros dois aqui seja fim de linha, 2025 com a camisa do Palmeiras. Mike, inclusive, já surgindo algumas especulações aí de que pode, inclusive, assinar um pré-contrato já nesse meio de ano. O Santos parece que quer, é um cara de confiança do Alexandre Matos que agora vai trabalhar lá no Peixe. O São Paulo também parece que quer. Enfim, se eu fosse o Palmeiras, não deixaria sair sem uma compensação financeira. Afinal de contas, o Mike também tem história no Palmeiras. Sempre que jogou muito. E é o lateral que tem, acho que, aquela característica que a gente gosta, né? Como brasileiro, lateral de ultrapassagem, de overlap, que falam, de chegar na linha de fundo, tem um bom cruzamento. Uma pena que o Mike sofreu muito com lesões que, sem dúvida nenhuma, o atrapalharam na trajetória aqui no Palmeiras. Mas, enfim, Mike, se você for embora um dia, muito obrigado pela assistência espetacular e histórica para Rafael Veiga na final contra o Flamengo em Montevidéu. Você também é responsável pelo Palmeiras estar nesse Super Mundial. Lembremos que é graças àquela conquista que o Palmeiras está no Super Mundial da FIFA agora no meio do ano. Mas o Mike tem jogado mais de ponta, né? Principalmente por essa característica que eu falei, de linha de fundo, de velocidade, de ultrapassagem. Não tem jogado mais como lateral, mas, enfim, nessa temporada jogou pouco. E quando jogou, não encheu os olhos, assim. Então acho que o Abel vai deixá-los no banco lá nos Estados Unidos. Lateral esquerdo aqui. Piquerez. Um monstro de jogador, né? Embora tenha perdido o pênalti contra o Flamengo, Piquerez. Você é uruguaio. O uruguaio tem que afundar o goleiro, tem que ter ódio do goleiro. No bom sentido, claro, no linguajar do futebol. Afundar o goleiro, olha no goleiro e dá no meio do gol, fura a rede, irmão. Não bate fofo. Você é uruguaio, raça uruguaia. Que é a raça que você tem dentro de campo, jogando, joga muito, um trator fisicamente. Técnico também, chuta muito bem de fora da área, enfim. Te amo, Piquerez, joga muito, confio muito em você, um dos destaques também da temporada. Ao lado dele aqui o Vanderlan. Cara, o Vanderlan já tá um tempo aí no elenco profissional e não engrena, né? Ele não passa confiança pra torcida. A gente, enfim, tem algum problema ali, não sei o que se tá demorando pra maturar como jogador, chegar ao nível que já se esperava nessa idade, mas, enfim, tá um pouco mais forte, nitidamente. Defensivamente tem evoluído em alguns sentidos, mas ainda não passa aquela confiança pra torcida, infelizmente, cara, porque é um moleque da nossa base, é uma cria da academia, mas eu confesso que eu não confio no Vanderlan. Aqui, mas chegando no meio de campo, o Alan, grata surpresa também nesse início de temporada. Que moleque bom de bola, velho. Que moleque bom de bola, canhoto. Fez o gol aí contra o Cruzeiro. Todo jogo que entra muito bem. Os que ele começou como titular, incrivelmente ele não foi bem. Mas vindo do banco, o Alan é uma boa arma para o Palmeiras em velocidade, dinâmica de jogo, finalização. Então é um moleque que eu confio. Ao lado dele aqui, Aníbal Moreno, né? Cara, ano passado, principal contratação, acho que do Palmeiras em 2024. Jogou muita bola. E esse ano, inacreditavelmente, o Aníbal Moreno caiu, né, de produção. Tanto que não é titular absoluto mais. É um jogador que vira e mexe na imprensa argentina, é citado no Boca Juniors. E no Palmeiras não desempenhou tão bem nesse ano, mas eu gosto muito do jogo dele. Para mim é o nosso volante que tem a característica de marcação. A característica de ganhar a segunda bola, de preencher meio de campo. Mas o Abel tem preterido ele em relação a esse outro cara aqui, que é o Emiliano Martinez, né? Que tem uma finalização de fora da área muito boa,
tem uma visão de jogo muito boa. Confesso que calou minha boca. Eu critiquei muito a contratação dele. Pô, um zagueiro da Dinamarca, 7 milhões e meio de euros. Como que traz um cara desse que era reserva do Bragantino quando jogou aqui, enfim, mas o Martínez tem jogado muito bem, mas não é a característica do Aníbal. Ele não é tão rápido também, no sentido de preenchimento de meio campo, de perseguição. É algo que me preocupa. Eu já falei em outras ocasiões que o Palmeiras tem um sério problema de meio de campo, de recuperação de bola, de ganhar rebotes, ganhar divididas. Isso me preocupa muito. Felipe Anderson, ao lado de Everton Giai, um dos destaques da temporada. Gente, tem que tirar o chapéu pro homem. Se recuperou, deu uma caída agora, saiu do time por conta de um problema muscular, que não é nada grave. Mas enquanto jogou muito. Eu gosto muito do Felipe Anderson por uma característica. Ele joga de primeira. E ele facilita jogo. Ele não segura quando não precisa segurar e ele prende quando precisa prender. É um jogador inteligente. Jogando na função ali onde ele mais rendeu lá na Itália, ele tem jogado muito bem no Palmeiras. Muito bem. Pra mim é o titular da ala direita do Palmeiras. É o Felipe Anderson. Tem um poder de chegada à linha de fundo muito bom. Tem passes muito bons. Então, é uma grande recuperação do Felipe Anderson. Espero que continue assim. Porque se continuar desse jeito, vai cair nas graças da torcida facilmente. É que os dois moleques, o Figueiredo infelizmente machucou. Evangelista, uma ótima contratação no sentido de composição de elenco. É um jogador importante para elenco. Todas as vezes que entrou bem. Quando foi titular contra o Flamengo, não foi tão bem. Mas é um cara que tem uma visão de jogo. O que eu falei do Felipe Anderson, facilitador. A bola vem, ele carimba, dá dinâmica pro meio de campo, joga pra frente. Gosto muito do Evangelista. Não tem poder de marcação, não é um exímio marcador, fisicamente bem franzino, não é tão alto, tão forte. Mas bola no pé, dinâmica de meio de campo, aquele cara pra entrar e às vezes cadenciar um pouco mais o jogo no meio de campo. É uma contratação útil que o Palmeiras fez. Eu achei muito boa. Descendo aqui, Maurício. Ao lado de o Everton, Giai, Felipe Anderson. Maurício, a gente tem que citar. O Maurício joga muita bola. É um jogador que tem pouca mídia, que tem pouco glamour, que tem pouca repercussão, mas é extremamente eficiente. Ele não vai dar 5 dribles, não vai dar chapéu, não vai dar caneta, mas tem um poder de finalização absurdo. Uma canhota, ele é canhoto, mas ele chuta bem de pé direito também. Jogador inteligente, dinâmico. Gosto muito do Maurício, cara. Muito mesmo. E acho que ele está até à frente desse rapaz aqui, ó. Rafael Veiga. Talvez o maior ídolo desse elenco atual. E um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, né? Esse cara aqui, decisivo, acho que é o sobrenome dele. É um cara que, dispensa comentários pra falar do Veiga. Respeito muito. Perdeu o pênalti contra o Corinthians, Felipe. Fiquei puto, xinguei, mas esse cara é palmeirense, velho. Esse cara aqui sabe a importância desse símbolo aqui. O Veiga, eu tenho um respeito absoluto por ele. Muito, assim. Não tá jogando tão bem, não tá na sua melhor forma. E tá no banco e tá tudo bem. Não tá reclamando, não tá, enfim. E é um cara importante de ter também. Na questão decisiva, na questão de saber jogar esse tipo de competição. Então calma. Quem tá com as cornetas aí afiadas pro Rafael Veiga, eu teria um pouco de calma. Não faz uma grande temporada, não fez um grande início de temporada, foi pro banco de reservas, teve lesão, mas é um cara que eu confio de olhos fechados, assim. Não tenho nada pra falar do Veiga. Posso estar aqui sendo um passador de pano pra ele, mas é isso, cara. A gente tem que entender o tamanho dos jogadores que a gente tem e respeitá-los por isso. E ele não é velho, ele não é chinelinho, ele não é mau caráter, não é antiprofissional, nada disso, pô. Se fosse um cara nesse nível, beleza. Mas, é um cara que sempre respeitou a camisa do Palmeiras, sempre que entrou, sempre que jogou, fez gols decisivos, artilheiro do Palmeiras em finais. Que isso, cara. Que isso, artilheiro do Allianz Parque. Não dá pra falar do Veiga, a não ser falar bem dele. Rios. Aí me pega, hein? Cara, eu acho que o Rios não é volante. Acho que ele não é volante, que ele é um meio campista pelo lado, direito. Tem muita habilidade, isso é inegável. Controle de bola absurdo. Mas ele tem um jogo viciado, pô. Ele tem um jogo... Quem sou eu pra falar isso, né? Mas
é isso, assim, quem minimamente já jogou bola um dia na vida, o Rios, ele tem um tipo de jogo viciado, é um cara que segura, que penteia, que às vezes ele dá um drible pra clarear um passe, ele tenta driblar de novo voltando, assim. Isso é muito típico de futsal, cara, de segurar a bola. Se jogar no meio de campo, acabei de falar do Evangelista, do Felipe Andes, cara que facilita o jogo, que toca, que solta, que sai pra receber, que dá dinâmica. Meio de campo precisa de dinâmica com a bola. E o Rios às vezes segura, penteia demais. Fora que tem no currículo dele os erros contra o Corinthians, né? Que pesam. Mas enfim, espero que no Mundial ele jogue a bola que ele jogou lá nos Estados Unidos ano passado na Copa América, vestindo a camisa da Colômbia, né? Então, enfim. Bruno Rodrigues, vou passar porque tá voltando agora, né? Nem sei se vai pro Mundial. Estevão, moleque, você quer entrar mais ainda pra história do Palmeiras? Você quer ficar no muro dos vestiários, virar estátua, virar ídolo, mais do que você já é pra nossa torcida? Cara, represente, vá pra cima sem medo, jogue solto, porque, porra, são os seus últimos jogos vestindo a nossa camisa. Então, coloque pra fora toda a sua habilidade e conduza o nosso time aí a bons resultados, a uma boa participação. É isso que eu espero de você, moleque. Você é craque, vai ser gigante no futebol e que essas últimas aparições com a nossa camisa você possa jogar a sua melhor versão do que você jogou até agora no Palmeiras. É a hora, irmão. Mostra pra Europa porque que o Chelsea pagou essa bala por você. Demorou? Facundo, nosso motorzinho, a raça uruguaia pura, jogador que muito importante de ter no elenco, me surpreendeu muito a contratação dele. Eu esperava outro Facundo. Eu esperava um cara habilidoso, um cara driblador que não jogou ainda na posição dele, que era a vaga do Estevão pelo lado direito no ataque. Jogou sempre pelo lado esquerdo, compensando muito na marcação, muito dinâmico no meio de campo com a bola no pé. Me surpreendeu. Um dos grandes destaques da temporada, que agora acho que vai para o banco, para a entrada do nosso querido Paulinho, que a gente vai falar já já. Fala com o Lopes. É o artilheiro do ataque do Palmeiras, né? Eu confesso que eu não confio no Flaco. Posso queimar minha língua, espero que ele me surpreenda, porque aí vai ser bom pro Palmeiras, eu vou comemorar. Mas, cara, o Flaco... ele parece que não tem a raça argentina, né, cara? Ele é um jogador de mais de 1,90 m que não consegue ganhar um pivô, velho. Que é mole, que é lento. Enfim, cara, é complicado. Ele até que faz os seus golzinhos, mas quando chega num jogo decisivo, num jogo grande... Enfim, espero estar errado, Flaco, me surpreenda. Mas eu não confio em você, cara. Desculpa. Luigi, porra, todas as vezes que entrou muito bem, moleque da nossa base, rápido, driblador, tem uma ótima finalização. Tá sendo maturado, né? Segundo informações de pessoas que eu conversei lá do Palmeiras. Falou o seguinte pra mim: o Luigi vai brilhar no Palmeiras daqui 2 anos, se ele ficar, né? Porque já tem interesse de fora, o Arsenal parece que gosta muito, enfim. Outros times da Premier League. Tomara que fique e que desabroche no Palmeiras, que vire uma das nossas referências ofensivas aí. Gosto muito do Luigi, moleque muito sangue bom também. E aí aqui chegamos no ataque, né? Vamos falar do Thales aqui primeiro. Cara, todas as vezes que o Thales entrou, gostei muito. Moleque, essa carinha aqui, ó, de jogador de futebol, tá? Carinha de jogador de bola. Jogador de bola, ao contrário do Flaco, pivôzão, canhoto, habilidoso, um pouco mais lento, mas centroavantão mesmo. Cara de mal e bom cabeceador. Gosto muito do Thales, cara. É outro também que a comissão técnica, as pessoas que trabalham no Palmeiras têm uma grande expectativa de mais pra frente, com mais rodagem, mais cancha, desempenhar muito e trazer frutos pro Palmeiras. Espero que seja isso. E aí aqui vamos para os nossos 2 jogadores de nível Europa, né? Paulinho, que, enfim, eu falei ontem aqui rapidamente, e vem da informação do nosso palestra lá, um jogador que parece que vai ter que passar por um processo cirúrgico no segundo semestre, desfalcar o Palmeiras. Parece que o problema dele da cirurgia, né? Uma fissura na canela, parece. Não cicatrizou tão bem, não recuperou tão bem. E aí fica aquele gosto amargo, né? Porra, gastamos uma bala num cidadão.
Vendeu-se esse discurso de que não era uma lesão tão grave, de que a recuperação seria rápida. Jogou 11 jogos, tem 2 assistências e 1 gol. E, cara, o Paulinho tem muita bola. Você vê no jeito que o cara domina, no jeito que ele conduz, no jeito que ele enxerga o jogo. Facilitador de jogo também. É um atacante solto ali pela frente. É um cara que, porra, na ponta dos cascos ia ajudar muita gente. Muito. Muito. E parece que a informação que vem é que a recuperação dele de um jogo pro outro demora. Então o cara vai jogar no Mundial agora, talvez começar no banco. Imaginou-se o quê? O ataque seria os dois aqui, né? Vitor Roque e Paulinho. É o que tá no imaginário do torcedor. Com o Estevão ali mais por trás como um 10, enfim, Felipe Anderson pela direita. Porra, qualidade no time. Bola cai, os caras sabem jogar, mas é frustrante demais. E aí alguém tem que explicar, cara. Qual foi o problema com o Paulinho? O que tem? O Palmeiras é um time muito pouco transparente nesse sentido, de dar informações dos jogadores que têm lesão. E o Paulinho não se adaptou ainda, né? Não tá 100% adaptado. Isso me preocupa muito, como eu falei no início do vídeo. Justamente com esse cidadão aqui também, Vitor Roque. É um cara que entrega, um cara que não desiste, um jogador que, por esse estilo de jogo, contagia. Mas ainda parece que nosso técnico não sabe utilizar o Vitor Roque ainda. Aqui vai uma cornetada, Abel. Parece que você não sabe, cara. As bolas que chegam pro Flaco não chegam pro cara. É inexplicável isso, velho. O Flaco fica mais na cara do gol do que o nosso melhor atacante, em teoria. Que a gente pagou muito caro por isso. E o Vitor, ele é o cara que ataca profundidade, é o cara rápido, que faz facão. E o Palmeiras não municia o seu principal atacante. O jogo pelo lado, sempre, para cruzamento, para ultrapassagem, para volta de jogo para trás, para finalização de fora da área. Nunca um jogo vertical para acionar o Vitor Roque. Assim. É uma crítica que eu faço, cara. Uma crítica que eu faço ao estilo de jogo que o Abel às vezes utiliza quando o Vitor Roque está em campo. Ele mais aparece marcando o zagueiro e brigando com o zagueiro para recuperar uma bola no ataque. E às vezes ele consegue, porque ele é muito forte, impressionante. Bola quebrada da defesa, ele consegue sustentar no pivô, ao contrário do Flaco. Mas assim, a gente quer ver o Vitor Roque tendo a oportunidade de fazer gol, sendo lançado em velocidade no costado da zaga, algo que não acontece quando ele está em campo. É um problema que me preocupa também para esse Super Mundial. Mas é isso, rapaziada. Esse é o nosso elenco, é assim que a gente vai para o Mundial. E eu quero saber a opinião de vocês. Quem são os destaques do Palmeiras nesse início de temporada? Qual a sua expectativa para o Mundial? Como você imagina que o Palmeiras vai jogar? Qual a formação que você prefere? Enfim, comenta aí, quero saber, um vídeo um pouco mais longo, mas aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente discutir sobre o nosso Verdão, sobre o nosso elenco. Demorou? Então comenta, deixa o like, compartilha com os amigos. E é isso, me ajude a fazer crescer aqui mais um espaço pra gente falar do Verdão. Demorou? Grande abraço e avante palestra.